Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Zhao Feng abriu impassivelmente a defesa do lótus precioso de 3 flores, que fez 3 pétalas o envolverem. Agora que ele alcançar o reino do espírito verdadeiro, todos os efeitos do lótus precioso de 3 flores aumentaram. Raios de relâmpago. Arcos de relâmpago grossos como um braço se condensaram na palma de Zhao Feng e esmagaram o bandido do leque voador. Embora os raios de relâmpago não fossem tão afiados quanto a lâmina do relâmpago, eles continham muito dano e eram mais adequados para ataques frontais. No entanto, ele estava destinado a uma batalha difícil contra o bandido do leque voador. O bandido do leque voador conhecia os truques de Zhao Feng e tinha um plano. O leque de pêssego divino lua d'água em sua mão se transformou em um guarda-chuva que girou e desviou o relâmpago de Zhao Feng. O leque de pêssego divino lua d'água podia se transformar em um estado defensivo em forma de guarda-chuva, mas a única fraqueza era que só podia bloquear ataques de uma direção e não tão bem quanto o lótus precioso de 3 flores. Na última vez na Fortaleza da Água Transversal, o bandido do leque voador nem pensou em defesa. Naquela época, ele só queria derrotar todos, mas subestimou o oponente e foi enganado por Zhao Feng. Além disso, a hipnose do lótus precioso de 3 flores no bandido do leque voador era menos eficaz do que antes. Durante a última batalha, Zhao Feng cansará mais o bandido do leque voador com o cheiro hipnótico e finalmente encontrar uma falha com seu olho espiritual divino. Portanto, depois que o bandido do leque voador voltou para sua facção, ele criou um antídoto que podia resistir a 60 a 70% dos cheiros do lótus precioso de 3 flores. Não só criei um antídoto, como também preparei um item raro da alma que pode aumentar minha resistência à energia mental. O bandido do leque voador tinha um ar de presunção em seus olhos. O lótus precioso de 3 flores de Zhao Feng seria neutralizado com seu antídoto, e a energia mental de Zhao Feng seria neutralizada com seu item da alma. O bandido do leque voador pode usar todo o poder do leque de pêssego divino lua d'água e não precisa temer cultivadores normais do reino humano verdadeiro com seu ataque e defesa. Além disso, ele veio preparado desta vez. Os olhos de Zhao Feng brilharam. Isso significava que seu ataque, defesa e velocidade, assim como os do bandido do leque voador, eram todos perfeitos. O bandido do leque voador tinha o leque de pêssego divino lua d'água, o que tornava seus ataques um pouco mais poderosos. Mas Zhao Feng tinha o lótus precioso de 3 flores, tornando sua defesa melhor. Em termos de velocidade e movimento, os dois eram quase iguais. Com o passar do tempo, a batalha entre Zhao Feng e o bandido do leque voador se tornou mais feroz, e arcos de relâmpago brilharam por toda parte, fazendo os corações daqueles que assistiam se contraírem. Em um certo instante, Zhao Feng abriu seu olho espiritual divino e usou uma técnica de energia mental. Uma conta budista no peito do bandido do leque voador emitiu uma luz misteriosa, e ele pareceu ouvir o som de Budas ao lado de seu ouvido. A figura do bandido do leque voador tremeu, e suor frio apareceu em sua testa. Zhao Feng usou energia mental em suas falhas, e mesmo que o bandido do leque voador tivesse um item protetor da alma, ele também caíra nela. Itens da alma eram extremamente raros, e havia diferenças em força. O item da alma do bandido do leque voador estava apenas no grau mortal de pico. Droga! O bandido do leque voador se sentiu perturbado. Seu leque divino de pêssego era extremamente poderoso, e ele tinha muitos métodos que até mesmo alguns especialistas do pico do reino humano verdadeiro perderiam. Mas Zhao Feng tinha o lótus precioso de 3 flores e o olho espiritual divino, que o neutralizavam perfeitamente. Na realidade, o leque de pêssego divino lua d'água também podia enviar uma ilusão de energia mental, pois era um item do caminho maligno para aumentar os efeitos de diferentes venenos. No entanto, o bandido do leque voador tentará isso em outras pessoas e funcionou, mas não teve efeito em Zhao Feng. Naquele exato momento, Shen Menshin se recuperara e entrará na batalha. Ela sentia gratidão por Zhao Feng e queria ajudá-lo a lidar com o bandido do leque voador. Você vai ajudar os outros. A voz de Zhao Feng soou em sua cabeça. Entendido, líder do capítulo. Shen Menshin olhou profundamente e respeitosamente para Zhao Feng. Quando esse jovem a salvara, Shen Menshin sentirá o poder aterrorizante em sua linhagem ocular. Naquele instante, Zhao Feng neutralizara com sucesso os ataques do bandido do leque voador, e se fosse ela ou Yunsha em seu lugar, não teria sido feito tão bem. Com a entrada de Shen Menshin, a situação começou a mudar. Shen Menshin e Dai eram ambas especialistas de nível tenente que mataram ou feriram gravemente 2 ou 3 cultivadores do reino humano verdadeiro. Depois disso, Shen Menshin entrou na batalha de Yunsha e o ajudou a suprimir o chefe da família secundária Yun. O chefe da família secundária Yun rugiu de raiva, mas teve que recuar impotente com seu povo. Um sorriso curvou os lábios de Zhao Feng. Resgatar Shen Menshin foi de fato o ponto crítico. Depois que a família secundária Yun foi derrotada, o moral do capítulo das 100 flores caiu, e logo foram destruídos por Dai e outros. Líder do capítulo, eu vou te ajudar.
Dai acenou os braços e entrou na batalha com agilidade. Em termos de poder de batalha, Dai não era mais fraca que Yun Shao Shenmenchen e não muito pior que o bandido do leque voador. Zhao Feng e Dai suprimiram o bandido do leque voador. Zhao Feng, se tiver habilidade, venha lutar comigo sozinho. O bandido do leque voador rugiu enquanto seus órgãos quase explodiam de raiva. Ele realmente não queria ver Zhao Feng virar a situação com sucesso. Como seria sentir a mesma coisa acontecer duas vezes? O poder da linhagem de Zhao Feng estava 70 a 80% ativado, e uma tatuagem fria, mas antiga e elegante, apareceu em sua pele. Sob seu poder de linhagem, todos os seus ataques pareciam conter uma sensação gelada. Ao mesmo tempo, também atacaria sua alma. Depois de lutar por tanto tempo, o bandido do leque voador estava ficando cansado, e embora tivesse um item da alma, a energia mental de Zhao Feng era forte demais. Em termos de fonte de energia mental, Zhao Feng era muito mais forte que outros no mesmo nível de cultivação. No entanto, a maior parte não podia ser usada livremente. Com a ajuda de Daies, Zhao Feng teve tempo para usar algumas habilidades de energia mental. Seu olho espiritual divino escaneou os especialistas próximos. Outro especialista do reino humano verdadeiro e vários cultivadores de meio passo para o reino do espírito verdadeiro se ajoelharam no chão, perdendo sua força e sendo mortos ou capturados pelo capítulo da seita do ferro e sangue. A batalha se tornou unilateral. A força de Zhao Feng não era mais forte, mas ele tinha a habilidade de mudar a maré. O contra-ataque do capítulo da seita do ferro e sangue foi absoluto. O capítulo das 100 flores foi derrotado. A família secundária e fugiu. Zhao Feng e Dai foram responsáveis por matar o bandido do leque voador. O bandido do leque voador estava enfurecido. Os ataques combinados de Zhao Feng e Dai já o deixaram levemente ferido. Bandido do leque voador, eu disse que cortaria seu outro braço e aleijaria sua cultivação. Zhao Feng exclamou friamente e lutou cada vez mais ferozmente. O tamanho da fonte do espírito verdadeiro em seu corpo estava no mesmo nível daqueles nos estágios iniciais do reino humano verdadeiro. Ele também tinha um poder de linhagem, o olho espiritual divino e a herança do relâmpago. Além disso, Zhao Feng ainda tinha a Bíblia preciosa da flor mística, que lhe permitia neutralizar os métodos do bandido do leque voador. O bandido do leque voador rangeu os dentes, e o leque de pêssego divino lua d'água se fechou. O leque de pêssego divino lua d'água disparou 7 armas mortais. Essas 7 armas eram ou facas de arremesso, agulhas venenosas ou armas mortais. Todas eram extremamente rápidas e ultrapassavam a velocidade do som. Seus sons estridentes doíam nos ouvidos e eram mais rápidos que a velocidade de reação da maioria dos especialistas do reino humano verdadeiro. Em situações normais, uma dessas armas sozinha podia matar um especialista normal do reino humano verdadeiro. As 7 juntas, em teoria, podiam matar um especialista do reino místico verdadeiro. Não é bom. Dai mal conseguiu desviar de 3 facas de arremesso e uma agulha venenosa que passou raspando por seu cabelo. Havia também uma fileira de agulhas que cobriam tudo. Um arco de relâmpago zumbiu, e Zhao Feng puxou Dai para o lótus precioso de 3 flores. A poderosa defesa do lótus precioso de 3 flores conseguiu bloquear os ataques caóticos. Zhao Feng também ficou assustado. Por sorte, ele reagira rápido, caso contrário, se protegesse apenas a si mesmo, Dai estaria em grave perigo. Obrigada. Dai colocou a língua para fora e soltou um suspiro. Durante esse tempo, o bandido do leque voador voou pelo ar e tentou escapar, com ódio e relutância escritos em seu rosto. Ele primeiro pensou que os 7 tipos de armas conseguiriam ferir gravemente ou matar Dai, mas a velocidade de reação de Zhao Feng era rápida demais. Assim que o bandido do leque voador liberou essas armas, Zhao Feng sentirá algo. Bandido do leque voador, você não pode escapar de nossa perseguição. A risada de Zhao Feng foi como um trovão que ressoou por dezenas de quilômetros. Ele tinha o lótus precioso de 3 flores, que podia voar extremamente rápido por uma pequena quantidade de força verdadeira. Além disso, Dai também inseriria sua força verdadeira no lótus precioso de 3 flores para aumentar sua velocidade. A velocidade de Zhao Feng e dos outros ultrapassava a do bandido do leque voador, e eles o perseguiram. O bandido do leque voador estava extremamente desgrenhado e cansado. Havia vários lugares em seu corpo que estavam queimados e fumegando. A coisa mais problemática era que Zhao Feng enviaria um ataque de energia mental após encontrar uma falha, fazendo o coração do bandido do leque voador se contrair. Ele estava cansado e não queria mais lutar. Infelizmente, não tem uma arma poderosa de longo alcance. Zhao Feng sentiu um leve arrependimento. O arco Lorou era uma arma de grau mortal e não podia ameaçar muito o bandido do leque voador. Não era nem tão bom quanto ele enviando arcos de relâmpago. Líder do capítulo, ele não vai durar muito mais. Dai sorriu levemente. O bandido do leque voador gastara mais energia e estava mais cansado que os dois.
Em um certo instante, Alfeng encontrou a chance e mais uma vez usou uma ilusão de energia mental. O exausto bandido do leque voador tinha pouca resistência, e a luz misteriosa da conta budista em seu peito ficou fraca. A consciência do bandido do leque voador tremeu e foi arrastada. No instante seguinte, uma lâmina de relâmpago apareceu na mão de Zhao Feng, e ele apareceu bem ao lado do bandido do leque voador. Antes que o bandido do leque voador pudesse reagir, seu braço restante foi cortado pela lâmina de relâmpago de Zhao Feng, e sangue respingou por toda a parte. O leque de pêssego divino Lua d'Água também caiu com seu braço. O leque de pêssego divino Lua d'Água e o lótus precioso de 3 flores eram perfeitos um para o outro. O coração de Zhao Feng se agitou, e ele estava prestes a pegá-lo. O pequeno gato ladrão pulou para fora e, em um borrão, pegou o leque de pêssego divino Lua d'Água. Meu leque divino de pêssego! Os olhos do bandido do leque voador ficaram vermelhos, ele queimou seu ki do espírito verdadeiro e avançou em direção ao pequeno gato ladrão. O pequeno gato ladrão brilhou e ficou invisível. Naquele momento, o poder de batalha do bandido do leque voador não podia aumentar, mesmo que ele queimasse sua fonte do espírito verdadeiro, pois não tinha mais braços. Zhao Feng rapidamente voltou para o lótus precioso de 3 flores para evitar que o bandido do leque voador cometesse suicídio. No entanto, eles superestimaram o bandido do leque voador. É hora de fugir. O bandido do leque voador queimou seu ki do espírito verdadeiro, que dobrou sua velocidade, e disparou pelo ar. Embora os métodos do bandido do leque voador fossem comparáveis aos de um verdadeiro místico comum, ele não tinha coragem de se matar. Perder ambos os braços só fez com que ele pensasse em sobreviver. Bandido do leque voador, esta é a segunda vez que você me causa problemas. Eu já te disse que vou cortar um dos seus braços e destruir sua cultivacão. Zhao Feng perseguiu friamente o bandido do leque voador em seu lótus precioso de 3 flores. Tendo queimado seu ki do espírito verdadeiro, a velocidade do bandido do leque voador havia ultrapassado o nível do verdadeiro humano e era até um pouco mais rápida do que a de cultivadores do verdadeiro místico comum. A distância entre Zhao Feng e o bandido do leque voador aumentava cada vez mais. Infelizmente, não tem uma arma poderosa de longo alcance. Zhao Feng sentiu um leve arrependimento. O arco olhou não era suficiente para lidar com o bandido do leque voador, que havia alcançado o pico do verdadeiro humano. Líder do capítulo, o capítulo das 100 flores foi derrotado, e o bandido do leque voador perdeu ambos os braços. Ele praticamente não representa mais uma ameaça. Se continuarmos seguindo, temo que... Dai alertou. Do ponto de vista dela, já era incrível ter forçado o bandido do leque voador a tal situação. Zhao Feng entendeu o que Dai quis dizer. A razão pela qual o bandido do leque voador não tinha determinação de morrer era porque ainda tinha um fio de vida. Se não lhe restasse mais nada, ele certamente tentaria arrastar seu oponente para a morte junto com ele. Vamos segui-lo. Zhao Feng sorriu. Seu olho espiritual divino podia ver até 1000 quilômetros de distância, e tudo o que ele precisava fazer era esperar o ki do espírito verdadeiro do bandido do leque voador se esgotar. O bandido do leque voador logo desapareceu de vista, mas Zhao Feng ainda o mantinha travado como alvo, sem pressa ou pânico. Agora entendi. O coração de Dai pulou quando ela olhou para o olho azul frio de Zhao Feng. Parecia que ele via através dela. A linhagem do olho de Zhao Feng não podia ser medida por padrões normais. O bandido do leque voador sentiu um frio no coração. Era como se um olho estivesse olhando para ele do céu. Seu coração acelerou, e ele sentiu seu sangue congelar. Uma pressão ilimitada parecia descer sobre ele, prestes a destruí-lo. Ele se virou de repente e viu um olho do céu olhando para ele lá de cima. Sua visão embaçou, e o olho do céu desapareceu. Como se fosse apenas imaginação. Se seus sentidos estivessem corretos, a linhagem do olho do oponente seria aterrorizante. O que acabou de acontecer? Zhao Feng se assustou. Ele havia usado todo o poder do seu olho espiritual divino e propositalmente travado o bandido do leque voador, adicionando pressão mental sobre ele. Em um certo instante, Zhao Feng sentiu como se sua consciência tivesse saltado para fora do corpo e estivesse no céu, olhando para baixo. Naquele momento, ele se sentiu como o céu e a terra, observando e controlando tudo. Foi imaginação minha? Por que minha fonte de energia mental diminuiu 10% instantaneamente? Zhao Feng ficou surpreso. Meio tempo de preparar um chá depois, o ki do espírito verdadeiro do bandido do leque voador parou de queimar, e ele ficou exausto. Zhao Feng manteve uma distância de 100 km entre ele e o bandido do leque voador. Este último não conseguiria ver tão longe ou senti-lo com seu sentido espiritual. Da montanha à frente veio o som de voo. Um homem e uma mulher entraram no campo de visão do bandido do leque voador. Quando vocês me alcançaram? Não, isso é impossível. O bandido do leque voador entrou em pânico. Ele acabará de queimar seu ki do espírito verdadeiro. Como eles poderiam tê-lo alcançado?
Olhando mais de perto, o bandido do leque voador respirou aliviado. O homem e a mulher não eram Zhaofeng e Dai. Um deles era um jovem de rosto pálido e bonito, vestindo uma roupa de batalha verde e com uma lâmina antiga nas costas. Ao lado dele estava uma garota de robe vermelho, com lábios bonitos. Zhaofeng também os viu através do seu olho espiritual divino. A cultivação do jovem de roupa de batalha havia alcançado o estágio inicial do verdadeiro humano, e sua idade era de apenas cerca de 30 anos. Será que esse jovem é o principal gênio da família Yun, Chen Yunzi? Alguém que tem as linhagens das famílias Chen e Yun está classificado em terceiro no ranking das estrelas do grande país. O olhar do bandido do leque voador evitou o jovem de roupa de batalha. O homem e a mulher estavam montados em um corcel voador e passavam pelo bandido do leque voador. Irmão mais velho, esse homem parece estar em um estado terrível. Ambos os braços foram cortados. Quem está perseguindo ele? A garota de robe vermelho falou com compaixão. Ouvindo isso, o coração do bandido do leque voador pulou até a garganta. O jovem de roupa de batalha não pôde evitar de olhar para o bandido do leque voador. Espere. Uma voz fria soou de repente. A figura do bandido do leque voador congelou, e ele forçou um sorriso. O que vocês dois querem? O jovem de roupa de batalha se virou e inspecionou o bandido do leque voador. Ele sentiu que essa pessoa era um pouco familiar e obviamente estava inquieta ao olhar para eles. O jovem de roupa de batalha franziu as sobrancelhas. Você é do capítulo das 100 flores? De jeito nenhum. Como eu poderia ser um bastardo do capítulo das 100 flores? Eu sou um ancião da família Lateral Yun, mas como lutamos contra a seita do Sangue de Ferro e perdemos, eles me perseguiram até aqui. Vocês dois poderiam me ajudar a bloquear os inimigos que vêm atrás? Eu ficaria eternamente grato. O bandido do leque voador mentiu descaradamente, tentando parecer confiante. Se ele não estivesse enganado, a família Yun e a família Tian tinham um bom relacionamento. Esse Tian Yunzi tinha as linhagens das famílias Yu e Tian e era um gênio incomparável. O jovem de roupa de batalha era Tian Yunzi, a quem o bandido do leque voador já tinha visto uma vez antes. O quê? A seita do Sangue de Ferro e a família Yun das Mil Águas estão lutando? Estamos a caminho da família Lateral Yun. A garota de robe vermelho ficou chocada. Já que somos todos amigos, vocês dois poderiam me ajudar a bloquear esses inimigos? O bandido do leque voador implorou. Irmão Tian, vamos ajudá-lo. A garota de robe vermelho perguntou, compassiva. No entanto, o rosto de Tian Yunzi ficou ainda mais frio que antes. Bandido, morra! Uma voz dominante e fria ecoou. No instante seguinte, uma lâmina azul foi desembainhada, e um arco de luz de lâmina cortou o ar. A intenção da lâmina invisível já havia envolvido o bandido do leque voador. Intenção do golpe de lâmina das nuvens do céu. Não! A expressão do bandido do leque voador estava cheia de medo. Sua vontade de lutar desapareceu quando viu aquela intenção da lâmina. Ele nem sequer pensou em revidar. Se estivesse no seu auge e com o leque divino do pêssego da lua d'água, talvez pudesse resistir. Mas agora, ele não tinha nem vontade de lutar. A luz da lâmina flamejante pareceu cortar as nuvens. Intenção da lâmina? O início da intenção da lâmina. Quase próximo o suficiente para formar verdadeiro Ki da lâmina. A 100 quilômetros de distâncias, Zhaofeng respirou fundo, em pé no lótus precioso de 3 flores. Intenção da lâmina e intenção da espada eram ambas crenças de energia mental. A primeira era para usuários de lâmina, a segunda para usuários de espada. O corpo do bandido do leque voador foi cortado em 2. O infame bandido do leque voador desonrou uma das minhas parentes há 3 anos. Embora eu não o tenha visto antes, seus retratos foram espalhados pela cidade. Tian Yunzi sorriu friamente. Ele era o bandido do leque voador? O discípulo do famoso pirata da lua d'água? A garota de robe vermelho se sentiu sortuda. Não era à toa que Tian Yunzi o matou instantaneamente. Sendo uma força maligna, o capítulo das 100 flores tinha vários métodos perigosos contra os quais era difícil se defender. Se alguns membros tivessem venenos poderosos como o pó do colapso suave do céu, até mesmo aqueles no reino do espírito verdadeiro poderiam cair. Se membros comuns tinham tais itens, o que o bandido do leque voador teria? Um tempo depois, Zhaofeng, em pé no lótus precioso de 3 flores, viu Tian Yunzi e a garota de robe vermelho. Obrigado por matar esse bandido. Zhaofeng sorriu levemente e os cumprimentou. Ele não reconheceu Tian Yunzi e sua companhia, mas o inimigo do inimigo era seu amigo. Além disso, a força e a intenção da lâmina de Tian Yunzi ganharam a admiração de Zhaofeng. Lótus precioso de 3 flores? Quem é você? Tian Yunzi inspecionou Zhaofeng e sua companhia friamente. Isso era especialmente verdade para Zhaofeng, que tinha o lótus precioso de 3 flores e o leque divino do pêssego da lua d'água em suas mãos. Tian Yunzi, não seja arrogante.
Este é o novo líder do capítulo da seita do Sangue de Ferro. Se não tivéssemos atacado o bandido antes, você não o teria matado tão facilmente. Dai falou friamente. Tian Yunzi era uma das 10 estrelas e o principal gênio da família Tian. Líder do capítulo. O coração de Tian Yunzi pulou. Ele sabia o quão terrível a seita do Sangue de Ferro era, mas esta era a primeira vez que via um líder de capítulo tão jovem. Será possível que você é o sortudo Zhao Feng, que escapou do casamento na cidade do Lago Inundado e depois sequestrou a Imperatriz Qin? Os olhos de Tian Yunzi brilharam, e uma vontade de lutar surgiu nele. Nesse instante, tanto Tian Yunzi quanto Zhao Feng eram jovens famosos. Tian Yunzi estava até classificado entre as 10 principais estrelas. Embora Zhao Feng não estivesse na lista, o que ele havia feito abalou o país. Ele escapou do casamento na cidade do Lago Inundado, sequestrou a Imperatriz Qin e se tornou o líder de capítulo mais jovem da seita do Sangue de Ferro. Tudo isso ofuscou outros jovens. Líder do capítulo, cuidado. Este Tian Yunzi é o principal gênio da família Tian e tem a linhagem das famílias Tian e Yun. Ele compreendeu a intenção da lâmina, e seu poder de batalha está no topo desta geração. Dai avisou Zhao Feng em segredo. Zhao Feng acenou com a cabeça e então lidou com Tian Yunzi com algumas frases antes de se virar e voltar para o capítulo. O capítulo da seita do Sangue de Ferro ainda precisava dele. Irmão Tian? Você deixou claro que queria desafiá-lo, mas por que ele desistiu? Ele está com medo de você. A garota de robe vermelho riu. Medo? De quem eu teria medo? No entanto, o poder da linhagem dele até pressionou minha linhagem. Como ele partiu com tanta pressa, vamos lutar outra hora. Tian Yunzi disse. Tem certeza de que terá a chance? Ele é um líder de capítulo e precisa controlar tudo. A garota de robe vermelho parecia gostar de provocá-lo. A seita do Sangue de Ferro certamente o recomendará para o verdadeiro encontro do dragão sagrado. E aquele Xin Wen, que me derrotou com uma mão há um ano, me fez acender minha intenção da lâmina. Vou provar tudo no verdadeiro encontro do dragão sagrado. De qualquer forma, Xin Wen já é uma estrela milagrosa do continente norte e só perdeu para o discípulo principal, Mo Tianyi, do clã Cell Yuan, uma das 10 grandes forças. Mo Tianyi é alguém que ficou entre os 10 primeiros no último verdadeiro encontro do dragão sagrado. No caminho de voltas, Ao Feng estendeu a mão e tocou o elegante leque divino do pêssego da lua d'água, enquanto o gatinho ladrão se sentava em seu ombro, mostrando sua utilidade. Líder do capítulo, agora que você tem tanto o lótus precioso de 3 flores quanto o leque divino do pêssego da lua d'água, você será verdadeiramente imbatível entre aqueles do mesmo nível de cultivacão. Talvez até consiga lutar contra cultivadores do verdadeiro místico comum. Dai sorriu e o parabenizou. Dos 4 tesouros da lua d'água, o leque divino do pêssego da lua d'água era especializado em ataque, e o lótus precioso de 3 flores em defesa. As habilidades de ataque e defesa eram a melhor combinação. Ninguém também sabia que Zhao Feng havia herdado a Bíblia preciosa da flor mística. Este leque divino do pêssego da lua d'água é extremamente preciso e contém 7 espaços que podem armazenar 7 pequenas armas mortais. Zhao Feng recebeu a herança do pirata da lua d'água e entendia os 4 tesouros da lua d'água melhor do que qualquer membro do capítulo das 100 flores. O leque divino do pêssego da lua d'água também podia se transformar em um guarda-chuva defensivo. O que deixou Zhao Feng mais feliz foi que o leque divino do pêssego da lua d'água também podia lançar ilusões de energia mental e aumentar o efeito das técnicas de energia mental. Resumindo, depois de obter o leque divino do pêssego da lua d'água, Ao Feng não tinha mais fraquezas. No caminho de voltas, Ao Feng sentou-se no lótus precioso de 3 flores e começou a refinar o leque divino do pêssego da lua d'água. O leque divino do pêssego da lua d'água era um item de herança que precisava de uma habilidade especial ou linhagem para ser refinado. Tendo a Bíblia preciosa da flor místicas, Ao Feng obviamente sabia como refiná-lo. Uma hora depois, Zhao Feng e Dai retornaram ao capítulo da seita do Sangue de Ferro. Nesse ponto, Ao Feng havia refinado 60 a 70% do leque divino do pêssego da lua d'água. Armas normais não precisavam ser refinadas. Podiam ser usadas sem qualquer coisa. Apenas itens de herança e outros itens únicos precisavam de requisitos especiais. Relatando ao líder do capítulo, o capítulo das 100 flores e a família lateral Yun recuaram com perdas devastadoras. Relatando ao líder do capítulo, capturamos 2 do reino do espírito verdadeiro e 9 do meio passo para o reino do espírito verdadeiro do capítulo das 100 flores e da família lateral Yun. Desta vez, o capítulo das 100 flores será removido da área das 1000 águas, e a família lateral Yun não conseguirá mais lutar contra o capítulo. Zhao Feng sentou-se à frente do salão e ouviu as notícias. Yun Sha e Shen Menshin sentaram-se ao lado de Zhao Feng com complexidade em seus olhos. Shen Menshin era grata a Zhao Feng e o seguia lealmente. Embora Yun Sha estivesse relutante, havia mais cautela em seus olhos. Todos sabiam que o novo líder do capítulo havia dissipado o perigo e derrotado tanto a família lateral Yun quanto o capítulo das 100 flores ao mesmo tempo.
Os olhos de Zhao Feng percorreram o salão, e instantaneamente o salão ficou em silêncio. Todos sentiram uma pressão do olho esquerdo frio do líder do capítulo. Yunsha, você é responsável por liderar um grupo de pessoas e matar os remanescentes do capítulo das 100 flores. Pelo menos expulsos da área das 1000 águas. Shen Menshin, você é responsável por ficar de olho na família lateral e outras forças. Se houver algo em comum, relate a mim. Zhao Feng dividiu as tarefas sem emoção. Agora que o resultado estava decidido, ele buscava estabilidade e controle absoluto. Eu acabei de avançar para o reino do espírito verdadeiro há pouco tempo e sou o novo líder do capítulo. Preciso aumentar minha força para estabilizar a situação. Zhao Feng tinha seu próprio plano. Zhao Feng não usou toda a sua força hoje. Por exemplo, nem todo o poder de sua linhagem foi usado, e sua fonte do espírito verdadeiro não foi circulada furiosamente. Primeiro, ele precisava consolidar sua cultivação, e também precisava manter algumas cartas escondidas. Desde que Zhao Feng tivesse tempo suficiente para refinar o leque divino do pêssego da lua d'água, consolidar sua fonte do espírito verdadeiro e reunir a essência da Bíblia preciosa da flor mística, bem como a herança do trovão, sua força alcançaria outro nível. No mesmo dia, o capítulo da seita do Sangue de Ferro dedicou mais energia para matar aqueles do capítulo das 100 flores. Dentro de meio mês, o capítulo das 100 flores foi quase totalmente destruído, e apenas um pequeno número de pessoas escapou da área das 1000 águas. Isso porque Zhao Feng estava poupando o pirata da lua d'água e não decidiu matar todos. Durante esse tempo, as outras forças da área das 1000 águas se comportaram com cautela. Shen Menshin era responsável pelas ações das outras forças. Depois de meio mês, a fonte do espírito verdadeiro de Zhao Feng estava totalmente consolidada, e seu nível não era inferior ao estágio inicial do verdadeiro humano. O leque divino do pêssego da lua d'água foi refinado com sucesso e controlado por Zhao Feng. Com o leque divino do pêssego da lua d'água, Zhao Feng não precisava de outras armas, então ele deu o chicote de sangue da serpente mística para o gatinho ladrão. Em termos de valor, o chicote de sangue da serpente mística era próximo ao leque divino do pêssego da lua d'água, mas era especializado em suporte. Podia se aprimorar sugando a essência do sangue dos inimigos. O gatinho ladrão ficou extremamente animado enquanto girava o chicote de sangue da serpente mística com agilidade. Ele o havia usado da última vez para sequestrar a Imperatriz Qin. Zhao Feng acenou com a cabeça em satisfação. Ele agora estava oficialmente saindo de reclusão. Tudo havia se estabilizado. A Bíblia preciosa da flor mística e a herança do trovão se complementavam, e era um processo longo. A herança do trovão era uma herança completa e era mais baseada em teoria e poder, mas sua fraqueza era agilidade e uso prático. A Bíblia preciosa da flor mística, no entanto, reunia a essência do capítulo das 100 flores e outras heranças do caminho maligno. Havia várias técnicas de movimento e velocidade diferentes, além de outros truques que eram extremamente incomuns e podiam ser usados em diferentes condições. Relatando ao líder do capítulo, os remanescentes do capítulo das 100 flores foram eliminados da área das 1000 águas. Yunsha relatou. Zhao Feng não perguntou nada sobre o capítulo das 100 flores, pois ele não representava mais uma ameaça para o capítulo das 1000 águas. No entanto, a família lateral Yun, a família lateral Bi e outras forças ainda eram uma ameaça. Afinal, o capítulo das 1000 águas também teve baixas após esta batalha. Fim dos capítulos do 318 ao 320. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!